Olá, pessoal. Como estão vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, certo? Agora nós vamos tratar das unidades de internação, o local onde esses pacientes estão internados. Nós temos as enfermarias e o CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva. Nós vamos ver o que é cada um desses locais. A resolução número 7 de 24 de fevereiro de 2010 trata do Centro de Terapia Intensivo e da Unidade de Terapia Intensiva. Ela dispõe do que é necessário, do que é recomendado minimamente para os centros e unidades de terapia intensiva funcionarem. O Centro de Terapia Intensiva, CTI, é o agrupamento numa mesma área física de mais de uma unidade de terapia intensiva. Já a unidade de terapia intensiva, é uma área crítica destinada à internação de pacientes graves que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. É uma área de cuidados intensivos, como já está dizendo. É uma equipe que fica 24 horas com o paciente. O paciente ele não fica sem médico, sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem, sem a atenção do fisioterapeuta. Então, nós temos alguns tipos de UTI. E quando temos um agrupamento dessas UTIs, nós temos um CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva. Tá bom? Gente, os tipos de UTI que nós temos. Unidade de terapia intensiva adulto, UTI A, é uma UTI destinada à assistência de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir pacientes de 15 a 17 anos, se definido nas normas da instituição. Então, isso é de instituição para instituição, mas UTI adulto, ela agrega pacientes que tenham mais de 18 anos. A unidade de terapia especializada são unidades de terapia que são destinadas à assistência de pacientes selecionados por tipo de doença ou intervenção. Por exemplo, os pacientes cardiopatas, existem UTI cardiológicas, que é só para pacientes com problemas de coração, UTIs neurológicas, cirúrgicas, unidade de terapia intensiva neonatal, é uma unidade de terapia para pacientes entre 0 e 28 dias de vida. Pacientezinho, bebezinho, nasceu. Antes de completar um mês, ele é denominado de neonato. Passou disso, vai para a UTI pediátrica, que é de 29 dias até 14 ou 18 anos, sendo dependente das normas da instituição. Agregar ou não um paciente por faixa etária de 18 anos ou de 15 a 17 anos. E já a unidade de terapia pediátrica mista, você tem pacientes pediátricos e você tem pacientes recém-nascidos, numa mesma unidade, podendo haver separação, um lado só para paciente pediátrico, um lado só para paciente neonatal, que é até 28 dias de vida. Esse documento que eu mostrei para vocês, ele traz uma equipe mínima que deve haver na UTI. Não pode haver menos do que isso, nem menos horas de trabalho do que permitido, do que delimitado por aquela resolução, certo? Precisa de, no mínimo, um médico diarista rotineiro para cada 10 leitos, ou fração. Por exemplo, se a UTI tiver 20 leitos, no caso vai ter que ter 2 médicos diaristas, nos turnos matutino e vespertino. Médico plantonista, no mínimo 1 para cada 10 leitos em cada turno. Existe um médico que ele fica direto, o nome já está dizendo, diarista, ou rotineiro, faz parte da rotina do serviço, tem um médico, ou plantonista, ele é por escala de plantão, ele passa um tempo, depois ele vai embora. Enfermeiro assistencial, no mínimo 1 para cada 8 leitos ou fração em cada turno.
Fisioterapeutas, no mínimo 1 para cada 10 leitos ou fração nos turnos matutino, vespertino e noturno, fazendo um total de 18 horas diárias de atuação. Tem que ter um fisioterapeuta para cada 10 pacientes nos 3 turnos, porém contando 18 horas de atuação e não 24 horas como a equipe de enfermagem e médica. Técnicos de enfermagem, no mínimo 1 para cada 2 leitos em cada turno, além de um técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno. Por exemplo, as UTIs normalmente, aqui elas não passam de 10 leitos. O normal é porque você não tenha muitos pacientes, né? Que fica difícil de administrar tanto paciente de cuidado intensivo como na UTI. Então, a cada 10 pacientes, nós vamos ter 5 técnicos de enfermagem no mínimo, devendo haver um técnico para serviços de apoio assistencial a pacientes mais complicados, né, que nós designamos um técnico para ajudar o outro com seus 2 pacientes. Auxiliar administrativo, no mínimo 1, exclusivo para a unidade, que ele trata dos documentos, da papelada, né, folhas de prontuário, folhas de ficha de preenchimento de dados, de transfusão. Então, o auxiliar administrativo ele toma conta dessa parte material, né, os insumos materiais. Quem toma conta é o auxiliar administrativo. E funcionário exclusivo de serviço de limpeza da unidade em cada turno. Equipamentos mínimos da UTI. Pessoal, eu vou falar aqui no geral, certo? Vai estar descrito aqui nos vídeos. Vocês podem parar, vocês podem perguntar o que serve, para que serve cada um. Mas eu vou falar no geral porque são muitos equipamentos mínimos, certo? Nós vamos estudar já já quais são os mais vistos. Vocês vão chegar e vai ter uma lista, né, de checagem se todos esses materiais estão funcionando. Nós vamos ver eles com imagens, mas aqui eu vou passar um geral dos equipamentos mínimos que são necessários, que são recomendados que se tenha na UTI. Material para punção lombar, material para drenagem licórica em sistema fechado, oftalmoscópio, otoscópio, negatoscópio, máscara facial que permite diferentes concentrações de oxigênio, uma para cada 2 leitos, materiais para aspiração traqueal em sistema aberto e fechado. Nós vamos ver esses materiais quando formos ver aspiração, certo? Nós vamos estudar a aspiração, que é um dos procedimentos da enfermagem e realizado com muita frequência nesse serviço pelos fisioterapeutas. Aspirador a vácuo portátil, equipamento para mensurar a pressão de balonete de tubo ou cânula endotraqueal, o cafômetro. Ventilômetro portátil, capnógrafo, 1 para cada 10 leitos. Ventilador pulmonar mecânico microprocessado, 1 para cada 2 leitos, né, com reserva operacional de um equipamento para cada 5 leitos, devendo dispor cada equipamento de no mínimo 2 circuitos completos. Vocês vão ter uma aula só sobre cuidados intensivos, então não se preocupem, todos esses materiais vão ser bem detalhados, vocês vão entender para que serve cada um. Equipamento para ventilação pulmonar mecânica não invasiva. Material de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva. Material para drenagem torácica em sistema fechado. Material para traqueostomia, foco cirúrgico portátil, material para acesso venoso profundo, materiais para flebotomia, materiais para monitorização de pressão venosa central, materiais de equipamentos para monitorização de pressão arterial invasiva, materiais para punção pericárdica, monitor de débito cardíaco, eletrocardiógrafo portátil, kit carrinho contendo medicações e materiais para atendimento às emergências, 1 para cada 5 leitos ou fração. Né? Vocês vão ver que esse carrinho ele também está na enfermaria, nós vamos ver o que é esse carrinho e o que é que compõe as gavetas do carrinho, certo? O carrinho de emergência. Equipamento desfibrilador e cardioversor, que são diferentes. Pessoal, eu fiquei de dar essa resposta a vocês sobre a cardioversão e a desfibrilação.
Cardioversão é quando você tem um ritmo cardíaco, certo? Você tem um coração batendo e jogando sangue para o sistema cardiovascular, certo? Porém, ele está num ritmo que não é o adequado, que não é o correto. E com isso nós fazemos a cardioversão, que é uma sincronização para os batimentos que estão em um ritmo diferente voltarem ao normal. Já a desfibrilação é quando você tem uma fibrilação no coração. O coração ele está com o sistema elétrico abalado a ponto de não conseguir jogar o sangue para o sistema de vasos. Então, nós precisamos desfibrilar, tirar essa fibrilação e fazer com que ele volte a ejetar o sangue, né? A bomba cardíaca voltar a funcionar. Essa é a diferença entre os dois, ok? Marca-passo cardíaco temporário, equipamento para aferição de glicemia capilar, materiais para curativo, materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado, dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente, poltrona com revestimento impermeável destinado à assistência aos pacientes, uma para cada 5 leitos ou fração, para pacientes que possam, né, sair do leito e permanecer sentados. Maca para transporte com grades laterais, né, uma maca que, se o paciente ele precisar sair da UTI para realizar um procedimento, essa maca de transporte é utilizada. Equipamentos para monitorização contínua de múltiplos parâmetros, que seria o monitor multiparamétrico, ventilador mecânico específico para transporte, kit maleta para acompanhar o transporte dos pacientes graves, que é uma maleta com medicações de emergência, que é necessário para pacientes que vão ser transportados e que estão em cuidados intensivos, cilindro transportável de oxigênio, relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização, refrigerador com temperatura interna de 2 a 8 graus, para guardar medicamentos, não é comida, certo? Não se pode guardar comida nem líquidos da equipe em geladeiras, refrigeradores que são próprios para guardar medicações, como heparina, como as insulinas, né, que são medicamentos que precisam estar em refrigeração. Ó, pessoal, aqui nós temos um mapa, certo, de alguns elementos que precisam conter na UTI. Nosso paciente está aqui deitado. Ao lado dele temos um ventilador mecânico. É um equipamento que vai fazer a respiração pelo paciente quando o mesmo não conseguir. Bomba de alimentação interal. Monitor beira de leito. O médico intensivista. O médico está aqui, ó. Régua de oxigênio ou régua de gases. Diprifusor. Estativa. Estativa é como se fosse um suporte de teto para organizar todos esses equipamentos que estão à beira do leito. Equipe de UTI, bombas de infusão, equipamentos de diálise, desfibrilador, leito de UTI onde o paciente se encontra, certo? Nós vamos abranger, falar um pouco desses principais equipamentos, agora conhecendo a UTI. A régua de gases contém tomadas, várias tomadas para alimentar, né, de energia os diversos equipamentos que precisam de energia, que ficam próximos ao paciente. Monitor, respirador, bomba de alimentação, bomba de infusão, né? Então, é necessário várias tomadas. E aqui em cima fica saídas de gases, né? Existe um sistema de tubulação que vai levar os gases respectivos para cada saída, que são, né? Existem aqui cores que são universais. O oxigênio é verde, o ar comprimido é ar puro, né? Esse ar que nós respiramos, sendo que comprimido é o amarelo, o cinza é o vácuo e o azul, em algumas situações, não são em todas as réguas que eles estão presentes, até porque nós temos essas réguas nas enfermarias, é
o óxido nitroso, né? Um gás que ele serve para induzir a anestesia, porque na UTI nós realizamos alguns procedimentos cirúrgicos, né? Na beira do leito mesmo, como a traqueostomia, a inserção de catéter central. Alguns são realizados na própria UTI. Então, precisa do indutor anestésico em forma gasosa. Nós temos o leito. O leito ele pode ser encontrado da forma mecânica, que você usa manivelas para alterar as posições no leito. E nós temos aqui o leito elétrico. É uma cama com botões, né? Como vocês podem ver aqui, um monitor, né? Um monitorzinho aqui de botões que você pode elevar as pernas, elevar o tronco, fazer as posições como Trendelenburg reversa, né? Sentar. Então, o próprio paciente ele pode controlar isso do interior do leito, como os profissionais da saúde podem ajustar isso do lado de fora. Infusores em geral. Por quê? Porque nós vamos ter os infusores de dieta, certo? Aqui é um infusor de dieta enteral. Aqui são as bombas de infusão. Esse infusor ele serve para administrar apenas dietas, certo? Dietas líquidas que entram por sonda. Aqui são bombas de infusão, são utilizadas na administração de medicamentos que precisam de uma infusão controlada, né? Você bota quanto de volume você vai botar, por exemplo, 100 ml, né, de uma medicação. Aí você quer que ela corra em 4 horas, você programa tudo na bomba, né? Esses são dois modelos que nós vimos muito aqui em Natal, nós vemos demais, essa verdinha e essa azul. Então, você coloca a hora e ele vai gotejar de acordo com o tempo que você quer. E aqui é um diprifusor, como nós vimos naquela imagem Conheça a UTI. O diprifusor ele é uma bomba de difusão específica para administrar Propofol. Ela já vem aqui, ó, o Diprivan, né? Ele já vem aqui na seringa própria, você coloca e programa os parâmetros que você quer que seja infundido esse Propofol no paciente. O Propofol é um anestésico. Aqui nós temos o carrinho, certo? O carrinho de urgência. Vemos aqui que o carrinho de urgência, ele tem na lateral uma tábua, certo? Que é para colocar embaixo do paciente para fazer compressões cardíacas. O paciente que estiver em parada, essa tábua ela vai fazer com que o colchão não afunde, né? Fique rígido e as compressões sejam efetivas. Aqui do lado temos o suporte para cilindro de oxigênio. E aqui em cima nós temos o espaço onde colocamos o desfibrilador ou cardioversor. Alguns têm as duas funções. Nós temos também suporte para soro e as gavetas onde se encontram materiais para punção venosa, materiais para intubação orotraqueal, intubação traqueal, medicações de urgência, né? Adrenalina, noradrenalina, amiodarona, propofol, fentanil, alguns anestésicos que são utilizados na hora de intubar, relaxantes neuromusculares. Então, são várias medicações de emergência que são padronizadas nos carrinhos de emergência. Existe uma lista de medicações que são necessárias para estar nessa gaveta e se fazer a checagem da quantidade que é necessária de ter de reserva na gavetinha, ok? Aqui, ó, uma imagem que a primeira gaveta é para medicações de emergência e seus diluidores. Segunda gaveta, kits de intubação e emergência. Aqui, ó, são tubos, certo? Para intubação traqueal, ambu. Gaveta, terceira gaveta, para materiais para acesso venoso e aspiração, né? Sondas, catéteres, luvas, esparadrapos. E a quarta gaveta, soros para emergência, né? Onde ficam aqueles grandes tubos de soro de 500 ml ou 1 litro, né? Para emergência. Então a gente vai ter soro glicosado, soro Ringer, né? Soro fisiológico, a depender da necessidade. Aqui nós temos um foco cirúrgico e um eletrocautério.
Foco cirúrgico é para procedimentos, né, que vão necessitar de uma visualização aprofundada, de procedimentos cirúrgicos, né, que você precisa enxergar estruturas mais inferiores, e o foco ele ajuda nessa iluminação essencial para uma boa realização desses procedimentos. Ele é móvel, certo? E ele serve para pequenos procedimentos, por exemplo, uma traqueostomia, uma inserção de catéter. E o eletrocautério é um bisturi, certo? Você pode usar para cortar, ou para coagular, ou para fazer as duas funções. Ele corta e coagula ao mesmo tempo, certo? É um bisturi elétrico. Se vocês já assistiram a algum programa médico, vocês vão ver que é aquele bisturi que quando ele corta, solta uma fumacinha, né? Porque ele corta utilizando eletricidade. Aspirador portátil e ventilador mecânico. Aspirador portátil é um aspirador que nós não utilizamos na rotina, né? Ele já está na régua de gases, o vácuo, que é utilizado para aspiração. O vácuo ele vai sugar, né, a secreção. Mas o ventilador portátil ele faz isso também. Por meio dessa mangueira ele vai sugar o ar, né, que vai desse látex aqui até a sonda do paciente. Então a secreção ela vem e se deposita aqui nesse frasco, que pode ser trocado e lavado. E o ventilador mecânico é o equipamento, né, um equipamento de altíssimo custo. Nós estamos vendo aí na pandemia que são milhões de reais investidos em poucos ventiladores, poucas unidades de ventilação mecânica, porque é um equipamento de alto custo, que ele provém a respiração para um paciente que não consegue fazer por si só, seja por trauma, seja por obstrução de via aérea, seja por um paciente que precise ficar sedado, né? Então, ele faz a ventilação pelo paciente, ele infunde e retira o ar dos pulmões, tá bom? Por meio desse sistema de traqueias, isso aqui são chamadas de traqueias. Então você faz a mistura que você quer aqui, de quanto de oxigênio que vai entrar, de quanto de ar comprimido que vai entrar, a frequência que você quer que o paciente ventile, para manter um nível aceitável de oxigênio no sangue, provendo uma melhor recuperação para o paciente no seu estado patológico, né? Gasômetro. O gasômetro é um equipamento, né, que se encontra nas unidades de terapia intensiva e laboratórios, onde nós usamos uma porção de sangue, de preferência arterial, né, o mais utilizado é o arterial, mas pode ser feito a gasometria venosa também, onde vai dizer o pH do sangue, a concentração dos gases do sangue, gás carbônico, oxigênio, certo? É aqui onde nós sabemos como está a situação dos gases no sangue. Também ele dá informação de alguns minerais, né? Como sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro. Então ele dá algumas informações muito importantes que são provenientes da gasometria, a leitura desses gases. Aqui nós temos uma demonstração de um monitor multiparamétrico. É um monitor que te dá vários parâmetros vitais, né? Nós podemos monitorar o paciente, saber o estado atual dele, atualizado, porque existem vários sensores que estão alocados no paciente, que são traduzidos em ondas e em valores. Aqui nós temos pressão arterial, pulso, né, que seria a frequência cardíaca, temperatura, saturação de oxigênio, aqui ó, pulso, mesmo valor que está aqui. Então você programa do jeito que você quer. Por exemplo, se o paciente ele é hipertenso, aqui está 12/8. Se você botar para apitar quando o paciente atingir 13/9, você programa e o próprio monitor apita, né, ele faz um alarme para chamar a atenção, né, quando o paciente estiver em um valor diferente daquilo que é para estar. Então você mesmo programa e ele te traz ondas, ele te dá o traçado eletrocardiográfico constante, né? Então todas as ondas também podem ser monitoradas. Biombo.
Normalmente, entre um leito e outro, existe esse biombo, que ele pode ser móvel, ou uma cortina, né, que ela se encontra num corrimão aqui no teto, que é para prover a privacidade do paciente, né, que nós sabemos que é um direito dele, a privacidade. Mesmo que esteja desacordado, os direitos do paciente não estão anulados. Locomoção, nós temos uma tábua rígida, certo? Que nós utilizamos para passar o paciente do leito até a maca de transporte, né? Que a gente viu uma maca de transporte, ela é menor que o leito, porque ela tem que passar por corredores, ela tem que passar por elevadores. Então ela é um pouco menor, mais estreita, e ela tem essas grades de proteção, suporte de soro. Para o paciente que está na infusão venosa, a terapia vai continuar, só colocar o soro aqui no suporte, e o paciente é encaminhado por essa maca. E existem esses pedais, né, que um é para liberar a locomoção da maca e o outro é para frear, né, que é para a maca não sair do lugar. E as grades é para evitar que o paciente caia, né, que seria uma intercorrência do serviço de saúde. Negatoscópio é esse aparelhinho aqui que ele serve para visualizar radiografias, tomografias, ressonâncias, exames de imagem, né, que vem nessa folha negativa. Eletrocardiógrafo e desfibrilador. O eletrocardiógrafo é uma máquina que você vai colocar derivações pré-cordiais, que são eletrodos que vão ficar no tórax do paciente, e derivações periféricas, né, que são como se fossem pregadores, sendo que grandes, que você vão colocar nos punhos e nos membros inferiores, para fazer a leitura do estado elétrico do coração. Desfibrilador, né, nós vimos que é um equipamento para retirar uma fibrilação, ele serve para reanimar, né, a famosa reanimação do paciente. Ele pode ser monofásico ou bifásico, isso altera a voltagem máxima que você pode colocar para o paciente receber essa carga. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido os componentes principais e mínimos que devem existir numa unidade de terapia intensiva, a importância de todos esses instrumentos e das equipes que estão disponíveis para tratar do paciente intensivo, né? Estudem, esse assunto é muito bom, vocês têm que aprender realmente tudo isso, porque vocês vão utilizar quando for passar para a unidade de terapia intensiva, vocês vão ter que conhecer previamente esses materiais e na prática, no decorrer dos dias, vocês vão aprendendo a manuseá-los. Um forte abraço e até a aula que vem.